Deus, te pedimos revelação, sabedoria da tua palavra, nos leva, Deus, à virtude, à revelação, o fundamento do que está no teu coração, aquilo que é o modelo para nós sermos como igreja. Nos dê a revelação dos tempos do fim. A profecia aqui de Apocalipse que nos enche de esperança, enche o nosso coração de esperança. Queremos ser aperfeiçoados até o Senhor voltar. Queremos ser encontrados, ó Deus, apaixonados. Queremos ser encontrados fiéis, que guardam a palavra da perseverança e não negam o teu nome. Nós oramos e pedimos a Deus revelação. Revelação. A rema, a palavra revelada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então chegamos aqui agora no capítulo 4 de Apocalipse. Ok? Vou pedir que você, se você puder, você abra a sua câmera. Eu gostaria de ver também você. Ok? Capítulo 4 de Apocalipse. Obrigado, queridos. Capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas, quais coisas? Depois dessas coisas, quais coisas? A visão que João teve das 7 igrejas, os 7 candeeiros de ouro, que o glorioso visitando e andando entre os candeeiros de ouro. Lembra-se disso? Pois bem, o anjo diz: olha, essas coisas que vês e ouve, escreve e envia 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Pois bem, agora, João lá na ilha de Fátima, estava preso, está tendo a visão, então, dos tempos do fim. Depois que ele vê essas coisas, quais coisas? O Cristo glorificado e depois os 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e o glorioso andando entre os candeeiros de ouro. Pois bem, depois dessas coisas, ele diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta, ao falar comigo, dizendo: vem e vê. Aí, vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e vi no céu, olhei e vi que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que ouvi, como som de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui. Outra versão vai dizer: vem e vê. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ok. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui, vem e vê, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Espera aí. João está na ilha de Patmos e está tendo a visão, um sonho, uma visão profética a respeito dos tempos do fim. Depois que João vê o Cristo glorificado e os 7 candeeiros de ouro, e aquele que está, o anjo está falando as coisas que vê e ouve, escreve e envia carta às igrejas que estão ali na Ásia Menor. Depois dessas coisas, João relata dizendo o seguinte: eu ouvi aquela primeira voz que tinha falado comigo. E a voz disse o seguinte: João, vem aqui e vê, sobe aqui. Ok? Quando ele disse: olha, vem e vê as coisas que brevemente irão acontecer. Então imagina a cena. Você precisa entrar na cena para entender. Vamos lá. João está preso. Agora o glorioso diz para ele assim: vem, sobe aqui. Sobe aqui aonde? Sobe aos céus. Ok? Você lembra que quando Jesus morre, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui na Terra ainda, e apareceu para mais de 500 pessoas que são testemunhas da sua ressurreição, correto? Depois disso,
Jesus foi assunto aos céus. Jesus subiu ao céu, estava lá no Monte das Oliveiras, e Jesus subiu ao céu. Você lembra disso? Pois bem, João estava lá e viu Jesus subindo aos céus. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus, subindo, lá no Monte das Oliveiras. João tinha visto há tempo atrás, Jesus subindo então ao céu. Então João teve uma visão de baixo, ele teve uma visão da terra. Só que agora, em sonho profético, preso na ilha de Patmos, alguém diz o seguinte: João, vem aqui para cima, vem e vê. João teve uma visão da terra quando Jesus subiu, mas agora João é transportado e ele tem a visão lá de cima. Então João é aquele que tem uma visão completa. Ele teve a visão de Jesus subindo, mas agora em espírito foi levado aos céus, ele tem uma visão de Jesus chegando nos céus. Olha que lindo isso. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, olha João, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Então, peraí, João é levado ao céu e vê um trono, alguém sentado nesse trono, ao redor desse trono mais 24 tronos, e assentado neles são 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha a visão de João. Ele chega ao céu. João está tendo a visão de cima agora, ok? Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são... O que são as tochas de fogo, pastor? São 7 espíritos de Deus, ou seja, plenamente espírito, a completude espiritual de Deus. 6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o seguinte semelhante ao boi, ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Você lembra dos evangelhos? Mateus, ele é o rei. O primeiro é semelhante ao leão. Marcos, Jesus é apresentado como servo. Lembra disso? Portanto, ele é semelhante a um novilho, a um boizinho. Em Lucas, ele é o filho do homem. Por isso que em Lucas, ele tem um rosto de homem. João está vendo aquele que, primeiro ser vivente, lá no trono, é semelhante ao leão, depois ao novilho, ao terceiro tem rosto de homem, e o quarto, João descreve que Jesus, ele é o verbo, ele é o Filho de Deus. Portanto, o quarto ser simboliza a águia, simbolizado pela águia, porque ele veio do céu. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que haverá de vir. Ou seja, diante do trono existem os seres viventes, um semelhante ao leão, outro semelhante ao boi, outro semelhante à face de homem e outro semelhante a uma águia. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei, ele também é o servo, ele é o filho do homem, mas ele é plenamente filho de Deus. Diante do trono, então, existem esses seres viventes dando glória a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos irão se prostrar diante dele,
que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ok? Então, a visão aqui no capítulo 4, João vê o trono no céu. João tem a visão do trono, ok? Ele chega e tem a visão de cima, a visão do trono. Tem alguém sentado no trono, 24 anciãos e alguns seres viventes com as 4 faces. Nós já vamos ler a respeito nós já iremos ler a respeito dos cavaleiros, e você vai ver que os seres viventes, esses 4 seres viventes, eles resistem, eles combatem os 4 cavaleiros que operam, são espíritos que operam na Terra. Pois bem, João então tem a visão do trono, ok? Uma vez visto o trono, olha a próxima cena. Agora a próxima cena. Capítulo 5. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Peraí, tem alguém sentado no trono e tem na mão um livro. E esse livro está selado. Ok? Lembra de selos? Uma carta, por exemplo, que tem um selo. Ok? Lembra? Pois bem, esse livro, aquele que está sentado no trono, tem um livro na mão direita e esse livro está selado, fechado, selado. Pois bem, essa é a cena que João está vendo. Ele estava lá na ilha de Patmos, agora em espírito ele foi levado aos céus, ele tem a visão do trono, agora desse trono tem alguém que está com um livro na mão e esse livro está selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: preste atenção nisso, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Tinha alguém que estava sentado no trono, existia um ser, na mão direita daquele que estava sentado no trono, tinha um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava selado. Ele viu também um anjo forte proclamando, dizendo: quem é digno de desatar esse livro, de abrir esse livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João está vendo uma cena que tem alguém sentado no trono e tem um livro na mão, e esse livro está selado. Existe um anjo que começa a dizer: quem é digno de abrir esse livro? E a palavra de Deus está dizendo que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e olhar para o livro. João está descrevendo agora, ele diz assim, no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, João começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Todavia, um dos anciãos disse, preste atenção nisso, você lembra da cena de Jesus subindo aos céus, depois que ele ficou 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus? Lembra-se disso? Ok, grava essa cena aí, tá bom. João agora está tendo essa visão do trono, os 24 anciãos, tem alguém dizendo quem é digno de desatar o livro, e João começa a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir esse livro. E ele começou a chorar. João está relatando isso. Quando ele está chorando, acontece algo. Então, vi no meio do trono, 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, olha João descrevendo. Eu vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé.
um cordeiro como tendo sido morto. Ei, peraí. João está chorando porque ninguém era digno de desatar o livro, abrir o livro. João está chorando. Ele vê o trono, alguém assentado no trono com na mão direita da máxima potência, existe um livro. E esse livro está selado. João começa a chorar, existe um anjo dizendo: quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Ninguém era digno. João começou a chorar, entristecido por isso. No entanto, um dos anciãos diga: não chores, João, pois eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então João descreve: eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Que são o quê? O que são esses chifres e esses olhos, pastor? São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, poderoso ele é, digno és de tomar o livro e abrir-lhe-se os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, raça e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócios, e reinarão sobre a terra. Aleluia. O que João viu? Jesus chegando ao céu. Lembra que eu falei para você que João viu Jesus subindo da terra? Depois dos 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição, Jesus sobe lá no Monte das Oliveiras, Jesus subiu. Mas agora, João em espírito foi levado aos céus. E João está tempos depois, passou um tempo. Só que agora foi em espírito. João teve a visão de baixo, mas de Jesus subindo ao céu. Agora, João em espírito, tempos depois, João viu Jesus chegando ao céu, viu lá de cima, e aí ele estava chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Um dos anciãos fala para ele: acalme-se, João, eis aí um cordeiro, sim, João Batista já tinha falado, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o ancião diz para ele: eis aí o cordeiro, como havido sido morto. Como? Por que havido sido morto? Sim, porque ele morreu, mas ressuscitou, como tendo sido morto. Ele é digno de desatar o livro, desatar os selos, de abrir o livro. E os anciãos agora, muitos anjos começam, milhares de seres viventes e anciãos começam a proclamar: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Somente ele é digno de desatar os selos. Somente ele é digno de abrir o livro. Qual livro é esse, pastor? O livro do fim dos tempos, da conclusão do plano da redenção. Porque ninguém no céu era digno, alguém tinha que pagar o preço, morrer pelo pecado da humanidade. Então, uma vez pago os pecados da humanidade, agora o plano da redenção podia ser concluído. Ninguém era digno, mas houve um, há 2000 anos atrás. Ele veio, ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu. Quando ele sobe ao céu, agora pode ser consumado, faz 2000 anos, pode ser consumado, se consumar o plano da redenção. É por isso que eu e você podemos ser alcançados por Deus agora. Eu e você podemos ser incluídos no plano da redenção. Porque alguém foi achado digno. Nenhum na terra havia sido achado digno. Mas agora ele, o cordeiro que tira o pecado do mundo. João tem a visão de cima agora. E João diz assim, então, 13. 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, como seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Descrito essa cena, você conseguiu visualizar? Sim. João vê o trono, depois do trono, alguém sentado com o livro na mão direita. Esse livro, ninguém era digno de desatar os selos desse livro. João começa a chorar. Um dos anciãos diz: não chore, eis aí um cordeiro, como havendo sido morto. Quem é aquele? Jesus chegando nos céus. João havia visto Jesus subindo da terra, mas agora João, em espírito, viu Jesus chegando nos céus. Ele agora é digno de desatar os selos do livro, o livro da conclusão do plano da redenção. Pois bem, chegamos no capítulo 6. Vamos lá, livro de Apocalipse, livro profético. Pois bem, uma vez que esse livro, o plano da redenção, esse livro agora foi aberto, isso diz respeito que os acontecimentos é como, sabe aqueles jogos, talvez os jogos de, enfim, alguns jogos de videogame, em que você, a partir de você ia conquistando, ia passando de fase, cada fase desbloqueava uma outra fase mais desafiadora, enfim, até você zerar o game. Lembra-se disso? Até hoje é assim, né? Você vai até você descobrir algo, ok, aí você abre agora um novo portal, você abre um novo tempo. Pois bem, exatamente isso. Jesus agora, a morte e a ressurreição de Jesus, inicia um novo estágio de conclusão. Está chegando próximo do tempo de zerar o game. Era isso que está acontecendo. Pois bem, quando a gente lê, então, esses acontecimentos a respeito do Apocalipse, esses acontecimentos na Terra, isso aponta para tempos proféticos e atuação espirituais aqui na Terra, como cumprimento dos tempos do fim. São acontecimentos que apontam para o tempo do fim. Então, mais uma vez, Jesus inicia agora a última fase do game. Abriu o livro da última fase, da conclusão, do fim dos tempos, certo? Pois bem, aí João agora, ele continua tendo visões. E muitas coisas estão sendo ditas para ele. Essas visões agora, elas continuam repletas de símbolos, ok? Então, como eu falei para você, o Apocalipse, o livro de Apocalipse precisa ser estudado. Estou dando uma pincelada aqui, ok? Sobre alguns significados. Quando a gente mergulha, tem muita riqueza. Se a gente mergulhar, ok? Nós vamos pincelando algumas coisas, ok? E depois dá para ir para outros tantos detalhes, mas é em outro momento. O fato é que agora no capítulo 6, João descreve assim: eu vi quando o cordeiro, agora o cordeiro pegou o livro, correto? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Peraí, o livro tinha 7 selos. Ele abre um dos selos. Olha só, eu sei que nós estamos vendo aqui algo, mais ou menos tentando entender, a partir da descrição, algo literal, né? Um livro e abre os selos. Só que isso tudo são representações proféticas, ok? Então, isso são acontecimentos espirituais. Embora
literalmente a gente visualize uma cena de um livro sendo aberto com um selo sendo removido, nós sabemos que isso aqui, esse selo sendo removido, é um símbolo de algo, de um tempo, de uma descoberta, correto? Um selo sendo aberto é como um tempo, um segredo, um acontecimento sendo revelado, ok? Olha a descrição do capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, lembra os 4 seres viventes que estão ao redor do trono, junto com os 24 anciãos? Lembra-se disso? Pois bem, João diz, quando eu olhei, eu vi um cordeiro, eu estava ali vendo toda aquela cena, eu vi um cordeiro abrindo o selo. E quando ele está abrindo o selo, eu ouvi um dos 4 seres viventes, o leão, o boi, a face de homem e a águia, a face de águia, um dos 4 seres viventes, como se fosse voz de trovão. Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Espera aí. O cara está abrindo um livro, tirando um selo do livro. Quando ele tira um selo do livro, João está descrevendo que saiu um cavalo branco, um cavaleiro branco, um cavalo branco e o seu cavaleiro. Esse cavaleiro tem um arco na mão. E foi dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Que estranho, né? O cara abrindo um livro, sai um cavalo, sai um cavaleiro, tem um arco na mão e tem uma coroa. O que isso significa? Bom, vamos lá. Os selos representam tempos proféticos e acontecimentos proféticos. Ok? Quando o primeiro selo é aberto, João viu um cavalo branco. O que significa esse cavalo branco? Bom, quando você vai para a profecia de Ezequiel, Ezequiel também tem a visão do trono, e ele vê também cavaleiros brancos, um cavalo branco. Ele vê 4 cavaleiros. E em Ezequiel, a profecia de Ezequiel apontava para que os cavaleiros apontavam para espíritos. Portanto, esses cavaleiros aqui significam espíritos liberados para atuar na consumação dos tempos do fim. Cada cavalo, cada cavaleiro representa um espírito que atua na terra para a consumação do plano da redenção nos tempos do fim. Ok? Então, quando você e eu, nós ouvimos sobre o cavalo branco aqui, é um espírito atuando que sai para atuar agora na terra. João diz que viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Pois bem. Olha a visão. Perceba. Faz sentido um arqueiro, alguém sobre um cavalo, só com um arco na mão e você ouviu sobre flecha? Não. Não descreve que ele estava com flecha. Diz somente que tinha um arco. Mas não faz sentido alguém saindo para lutar com um arco na mão, mas não tem flecha. Pois bem. O primeiro espírito que atua na terra representa o cavalo branco, representa o ensino, o evangelho, o ensino. O cavalo branco representa o ensino. Só que esse cavalo branco tem um cavaleiro sobre ele, mas com um arco na mão, mas não tem flecha. Ou seja, é um falso arqueiro. É um falso arqueiro. Porque ele parece que é de verdade, mas não é efetivo. Portanto,
O cavalo branco e o seu cavaleiro somente com arco, ele representa o espírito que atua sobre a terra, causando confusão. É o falso ensino. Faz 2000 anos que o evangelho tem sido pregado na terra. Faz 2000 anos que o evangelho tem sido pregado na terra. Só que durante esses 2000 anos, um falso ensino. Satanás atua com um falso ensino. Persuadindo. São espíritos que atuam sobre a terra. É o engano, é o espírito do engano que atua sobre a terra. Pastor, mas olha só, mas só um pouquinho. Por que ele está vendo tudo isso? Bom, a gente precisa entender que a visão de João é sobre os tempos do fim. E Deus é um Deus irado com a maldade da terra. Lembra-se disso? Portanto, a terra está imersa em pecado. E Deus há de julgar a terra. Aqueles que estão em Cristo não sofrerão juízo, porque o juízo já veio sobre Cristo. Mas aqueles que não recebem a Cristo receberão o juízo. A terra será julgada. Pois bem, para a consumação dos tempos do fim, existem espíritos que atuam sobre a terra, trazendo desordem, confusão, engano, morte, tudo isso. Isso são operações espirituais, são espíritos que atuam sobre a terra. Na visão de João, um dos selos sendo aberto, quando Cristo chega aos céus, um dos selos foi aberto, ou seja, inicia agora o tempo do juízo de Deus sobre a terra. A partir de Jesus, inicia agora o plano da redenção. A terra será redimida, mas também será julgada. E um dos espíritos que agora, a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que sai para atuar sobre a terra, é o espírito do falso ensino, é o engano. Então, durante 2000 anos, o evangelho tem sido pregado, mas durante 2000 anos também, existe o espírito do engano, que tem enganado a muitos e levado muitos para a perdição. Faz sentido? Pois bem, o primeiro espírito é o espírito do falso ensino, ou falso evangelho, a mentira, o engano. Pois bem, a primeira atuação, você vai ver, mais uma vez, irmãos, estou pincelando aqui, tá? 4 cavaleiros. Você vai ver lá na profecia de Ezequiel que os cavaleiros, eles representam 4 ventos, e aí os ventos representam o espírito. Então, os 4 cavaleiros que nós veremos agora aqui, a gente já está vendo o primeiro, e representa um espírito, a atuação de um espírito sobre a terra. E o primeiro cavaleiro que ele sai, a Bíblia usa essa expressão, né? A palavra de Deus usa essa expressão, vencendo para vencer. No original é Nikaos para Nikaos, vencendo para vencer. Ele sai para governar. O primeiro espírito que atua na terra é o espírito do engano. Muitas pessoas, ao longo de todos os tempos, têm sido enganadas por falsas verdades, por falso ensino. Satanás persuade pessoas e levam pessoas à perdição, sim ou não? Pois bem, esse é o primeiro espírito que atua sobre a terra, para a consumação dos séculos. Lembrando que haverá o juízo de Deus sobre a terra, e começou. A partir da morte e ressurreição de Cristo, começa então o tempo do juízo de Deus sobre a terra. E a primeira operação é que os seres que aqui estão sendo enganados. Enquanto isso, o evangelho verdadeiro tem sido pregado e muitos têm convertido. Mas também existe o espírito do falso ensino, o espírito do engano, que persuade e leva muitos para a perdição. Ok? Primeiro espírito, cavalo branco aponta para um vento, vento aponta para o espírito. Portanto, o primeiro cavalo é o cavaleiro do falso ensino. Pois bem, quando abriu o segundo selo, João está tendo essa visão. Quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem. E outro cavalo, só que agora vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem. Para que os homens se matassem. Uns aos outros.
Também lhe foi dada uma grande espada. Bom, o segundo cavaleiro aponta para o vento, aponta para o espírito, o segundo espírito. O segundo cavaleiro aponta para o segundo espírito que atua sobre a terra. E o segundo espírito que atua sobre a terra, ele tira a paz da terra. Portanto, é o espírito que provoca guerras. Guerras. Hoje, nós estamos, no mundo, existe guerra ou não? Sim, hoje existe guerra. Desde quando você se conhece por gente? E você já ouviu falar sobre guerra? Há 2000 anos existem guerras sobre a Terra. São espíritos que atuam. Eu sei que a gente pergunta, gente, mas por que as pessoas não param com isso? Para que ficar brigando? Por que as nações não entram em um acordo? Porque existe a atuação de um espírito que provoca a guerra. Pastor, entendi, tá, ok, no mundo, então esses espíritos atuam no mundo. Mas eles atuam trazendo e devastando e causando confusão e desordem no mundo inteiro, nações contra as nações. Mas somente nas nações, pastor? É só questões políticas? Não. Esses espíritos também atuam dentro da nossa casa. Como? Primeiro começa quando Satanás começa a causar desordem, causar confusão. Começa com um falso ensino. É uma verdade, é um sofisma, é um ensino, mas é falso. É um ensino, mas é enganoso. Sempre quando Satanás quer causar desordem numa família, ele começa plantando ali um falso ensino. Ele começa dizendo, quer ver o Satanás querendo acabar com o casamento? Ele diz assim, tu viu que ele não cuida mais de ti? Tu viu que ele não se importa mais contigo? Ou seja, é o ensino, Satanás está emitindo o ensino. Mas é falso. Tu viu que ela já não é a mesma pessoa? Tu viu que tu já não está sentindo a mesma coisa? É um ensino? Mas é o espírito do engano. Aí, quando existe esse falso ensino, começa a provocar o quê? O casal começa, então, a entrar em guerra. A partir do falso ensino, o casal começa a entrar em guerra. A atuação do segundo espírito, o segundo cavaleiro, cavalo vermelho. Então, toda a guerra inicia com um falso ensino. Toda guerra inicia com um engano. É uma mentalidade enganosa. É uma persuasão de engano. É um espírito que atua sobre a terra. Que faz nações se levantarem contra as nações. Que fazem também um povo odiar outro povo. Que fazem também um cônjuge odiar o outro, os filhos aos pais, os pais aos filhos, vizinhos contra vizinhos, parentes contra parentes. É o falso ensino, o espírito do engano. Persuade, engana e provoca a guerra. O segundo cavaleiro, então, era um cavalo vermelho, e o cavalo vermelho aponta para a guerra. Antes de Jesus, no tempo no tempo da lei, as guerras, pastor, mas tinha guerra antes, mas era por necessidade, era uma questão de sobrevivência geográfica e política. As relações comerciais antigamente eram feitas através de guerras. Só que hoje há um espírito de guerra que atua sobre o mundo. João vê o cavalo branco, que é o engano, o espírito do engano, o cavalo vermelho que aponta para a guerra. Mas aí João diz que ele vê agora o terceiro selo. Quando abrir o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha só, agora tem um cavalo preto e tem um cavaleiro que tem uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavalo, o cavalo preto, aponta para a inflação, a corrupção e a fome.
Esse cavalo, o terceiro selo, o terceiro cavaleiro, o terceiro espírito que atua sobre a Terra, é um espírito que produz inflação, que produz corrupção e que produz fome. Ok? São espíritos que agem sobre a Terra. Olha só, nunca se produziu na Terra, nunca se produziu como se produz hoje. E nunca teve na Terra tanta desigualdade social como se tem hoje. Sabe por quê? Porque existe um espírito que atua sobre a Terra, que produz fome, que produz inflação, que produz desordem financeira, não há equidade no mundo. Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite. Esse cavalo preto tem um cavaleiro com uma balança na mão. Aponta então para a inflação. E essa inflação produz o que no mundo? Desordem, corrupção e fome. Perceba, os espíritos que atuam sobre a Terra. Primeiro, o engano. A partir do engano começa a ter guerras. E não tem como, irmão. Sempre onde há guerra, a escassez e a fome. Pastor, então, profeticamente eu entendi que isso é um espírito que atua sobre a Terra. Mas simbolicamente, lembra que tudo é um aspecto histórico, profético e simbólico? Aplica isso dentro de uma casa, dentro da sua relação. Sempre com Satanás. Quer acabar com um casamento, quer acabar com uma família. Primeiro começa com um falso ensino. Ele planta uma falsa ideia. Ele planta uma desconfiança, ele planta um espírito de engano. É engano. É engano. Ele coloca no coração de um homem que ele está apaixonado por outra, de uma mulher que ele está apaixonada por outro. Ele coloca no coração algo que vai despertar mais atenção do que propriamente a sua família. É um engano, é um espírito, mas é de engano. Faz a pessoa sentir, faz a pessoa pensar, faz a pessoa imaginar, mas é enganoso. Parece verdade, mas é falso. Parece verdadeiro, mas é um engano, é uma mentira. Essa é a atuação de um espírito sobre a Terra e sobre alguém. É o falso ensino, é o cavalo branco. Depois, após esse engano, o que acontece? Guerra. Começa a haver guerra. Guerra de ideias, guerra de sentimentos, guerra de vontades, guerra. E sempre onde há briga, guerra, haverá fome. Quando a gente faz, eu posso, esse exemplo, né? Exemplificar aqui para você, é um casal, então, que um engano é plantado. E esse casal agora começa a entrar em guerra. E aonde tem guerra? Começa a sentir fome de amor, fome de consideração, começa a sentir fome de cuidado, começa a ter escassez. É escassez de pertencimento, escassez de zelo, de amor. Você percebe? Começa a haver falta. Quando o casal está em guerra, por conta de um engano, começa a haver falta. E essa fome, não é mais como antes, não tem mais, não se supre mais, não é mais suprido, não tem alimento, não tem relação como tinha antes. Estou dando um exemplo para você da atuação desses espíritos. Faz sentido? Se você puder abrir a sua câmera aí. Ok? Ok? Faz sentido. Pois bem. Quando abriu agora o quarto selo. Olha agora. João está tendo a visão do livro que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono. Ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Pois bem, chegou um cordeiro como havendo sido morto, que agora ele é digno. E ele abre o primeiro selo. Sai um cavalo. Cavalo aponta para um espírito, o espírito do engano. Segundo selo, cavalo preto, cavalo vermelho, que representa a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, que simboliza a cavalo preto, que simboliza a inflação, a corrupção e a fome. Pois bem, e agora abre-se o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Eu olhei e eis um cavalo amarelo.
e o seu cavaleiro. Cavalo amarelo ou cavalo baio. Ok? Que é amarelo esverdeado. Ok? Cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Ou seja, o que é o quarto cavaleiro? Aponta para o quarto espírito. Que espírito é esse? O espírito de morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Espera aí. Morte. O quarto cavaleiro representa, aponta, é um quarto espírito que aponta para a morte. Ok? Então, o primeiro cavaleiro é o falso ensino, é um engano, que produz guerra, e a guerra produz fome. E agora, o quarto cavaleiro aponta para a morte. Amarelo esverdeado. Eu até estava percebendo, eu bati a perna, algo do lado da perna aqui, e aí agora está recuperando. Aí primeiro fica roxo, né? Aí depois, passa uns dias, fica ali um amarelo esverdeado, né? E aí depois vai passando até voltar ao normal, né? Pois é a cor, aquele amarelo esverdeado é a cor de morte. O corpo, quando começa a entrar em estado de decomposição, fica um amarelo esverdeado, é a cor de morte. Pois bem, foi-lhes o que João viu, um quarto selo sendo aberto, é um quarto ser vivente dizendo, vem, olha, e ele vê um cavalo baio, um cavalo de amarelo esverdeado, que aponta para a morte. Ou seja, é um espírito que atua sobre o mundo, causando morte. São 4 espíritos, 4 cavaleiros que atuam sobre a Terra hoje. 4 espíritos. Engano, guerras, fome e morte. Como eu estava usando o exemplo de família, o casamento para você, o relacionamento, sempre quando Satanás quer destruir com algo, ele começa com um engano, provoca a guerra. Onde tem guerra e briga, há fome e escassez. E onde há fome e escassez, tem morte. Você percebe? A atuação desses 4 espíritos sobre a Terra. Só que esse quarto selo aqui representa também a morte por pestes, bactérias e vírus. Feras da Terra. A Bíblia descreve como feras da Terra. Ok? Então, virulências e pestilências. A gente acabou agora de passar por algo muito singular na face da Terra, que foi a pandemia, né? Então, aí, o vírus, então foi uma virulência, ok? Então, muitas pessoas foram mortas, sim ou não? Nunca a ciência esteve tão avançada. Nunca. Na face da Terra, a ciência esteve tão avançada como hoje. Mas você já percebeu que cada vez parece surgir mais vírus? Você já percebeu que cada vez mais aparece mais doença? As crianças, você já percebeu, mas cada vez mais as crianças estão mais vulneráveis a vírus e bactérias? Você já percebeu isso? Pois bem, é porque esses espíritos de morte por virulência que atuam sobre a Terra. Você percebe? Tudo isso é a consumação dos tempos do fim. É o julgamento, é o juízo de Deus sobre a Terra. Tudo aqui será julgado. E depois Jesus irá estabelecer o seu reino. Pois bem, quando Jesus chega aos céus, após a sua morte e ressurreição, inicia-se então os tempos do fim, a consumação dos séculos. Quando ele abriu o 5º selo, olha agora, o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Espera aí, quando abre o 5º selo, ele viu os que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Mortos por causa da palavra de Deus. Mortos por causa do testemunho de Cristo Jesus. Como se chama alguém que é morto pela perseguição contra a mensagem que ele proclamava, contra a palavra de Deus? E são os mártires, ok? Mártir, isso, César, mártir. Pois bem, quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar, almas daqueles que tinham sido mortos, os mártires, e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Você percebe? Quando abriu o quinto selo, João viu o clamor, ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos, dos mártires. Sabe uma coisa? Um mártir, eles estão a voz das orações dos mártires, estão diante de Deus. E João ouve agora e a voz dizia o seguinte: até quando, Deus? Até quando? Até quando tu não julgas e nem faz vingança do nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Olha os mártires aqui. A cada um deles foi dada uma vestidura branca. E eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos. E seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O quinto selo, João viu os mártires, aqueles que ao longo da história foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. E foi dito para eles: esperem e aguardem um pouco mais, que existem alguns dos seus conservos, alguns dos seus irmãos, que ainda irão morrer por causa do testemunho de Cristo. O sangue dos mártires está diante de Deus. O clamor dos mártires. Um espírito que persegue e que mata cristãos, até hoje, habita sobre a terra. São espíritos. Espírito que causa engano, causa guerra, causa inflação, fome e morte. E também perseguição. Quinto selo aponta para a perseguição. Os mártires, a perseguição contra aqueles que anunciam a palavra de Deus. 5 espíritos. No sexto selo, quando vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Irmãos, esses 5 selos, esses 5 primeiros acontecimentos, faz sentido? Você, de alguma forma, percebe que há espírito de engano, fome, guerras, fome, morte e perseguição sobre a terra? Isso faz sentido? Ok. Esses 5 espíritos, eles já atuam sobre a terra. Mas no sexto selo, a visão do sexto selo sendo aberto, para nós, ainda irá acontecer. Até agora, nós estamos aqui no quinto selo. Os próximos 2 selos agora é o juízo final de Deus sobre a terra. Perceba, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. O sol se torna em trevas e a lua como sangue. Sim. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte. Peraí, João está dizendo que as estrelas caíram sobre a terra. Irmão, você sabe que a estrela é maior do que... Uma estrela é maior do que o astro, né? A estrela é maior do que o planeta Terra. Então, João está descrevendo que as estrelas caíram sobre a Terra. Bom, se uma estrela cair sobre a Terra, uma sozinha caindo sobre a Terra acaba com a vida na Terra. A visão, João descreve como estrelas, porque era isso que ele via e conhecia. Mas a visão que ele teve é de meteoros caindo sobre a Terra. Juízo sobre a Terra. De vez em quando, você ouve alguma notícia. Um meteoro se aproxima da Terra. E às vezes existem alguns lugares que tem lixos espaciais. Não sei se você já ouviu sobre isso, né? Caiu na Terra um lixo espacial, né? Mas constantemente tem essas informações, né? Pode que um asteroide passou a tantos quilômetros, tantos milhares de quilômetros da Terra. Enfim, porque, claro, se um meteoro, por exemplo, cai na Terra, vai causar destruição. João está vendo o sexto selo sendo aberto. E no sexto selo tem terremoto,
o sol se torna em trevas, a lua se torna em sangue. E agora meteoros começam a cair do céu, caem sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Irmãos, o sexto selo é o juízo final de Deus sobre a terra. Começou o tempo de grande tribulação sobre a terra. Perceba. Então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os poderosos, os ricos, os comandantes, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas montanhas e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá se sustentar? O sexto selo agora começa, então, é o que eu e você já ouvimos sobre, nós entendíamos por Apocalipse. Quando você ouvia a palavra Apocalipse, é dessa cena aqui que você lembrava. O que é Apocalipse para você? A destruição da terra, caindo, terremoto, meteoro caindo na terra, destruição. Lembra dos filmes? Pois é que a gente foi ensinado a fazer a referência de que Apocalipse era essa cena aqui. Mas Apocalipse é tudo isso que nós estamos lendo. Os tempos do fim. Mas aquilo que você entendia por Apocalipse, na verdade, é a abertura do sexto selo. É o juízo de Deus sobre a terra. Chegou o tempo de Deus dar um reset na terra. 5 espíritos já atuam sobre a terra. O próximo passo, irmãos, o próximo passo para acontecer é a atuação o sexto acontecimento sobre a terra, que é o sexto selo. Pastor, mas esse selo já não foi aberto? Sim, porque todas as coisas já foram consumadas diante de Deus. Mas nós estamos vivendo neste tempo ainda esses acontecimentos. Pastor, mas como assim? Para Deus já aconteceu e para nós ainda não? É isso mesmo. Tá, mas como assim? Que os tempos são diferentes? Não, somente a visão é diferente. Vamos lá. Imagine que tudo que acontece desde Adão até a consumação dos tempos do fim, imagine como um grande desfile. Sabe aqueles desfiles de carnaval? E ali tem um palanque, e tem algumas autoridades ali, estão na frente, e os juízes também. E aí o desfile vai passando ali na frente. Então quem está ali, está vendo aqui e agora, aquilo que exatamente naquele momento, naquele tempo, está à frente daquele palanque. Lembra-se disso? Ok? Pois bem. A nossa vida é como se nós estivéssemos nesse palanque. E tudo que está acontecendo agora, é exatamente isso que está passando aqui na frente, nesse exato momento. Só que, às vezes aparece naqueles desfiles um drone, uma câmera lá em cima. E lá de cima é possível ver as coisas que ainda estão por acontecer. Tem lá mais a escola de samba ainda, tem mais ainda uma apresentação, e tem os passistas, e tem os carros alegóricos. Quem está no palanque só está vendo uma coisa na frente dele, mas quem está lá de cima já viu todo o desfile. Essa é a visão de Deus e a nossa. A nossa é que nós estamos no palanque, estamos vendo o aqui e agora, mas Deus já viu todas as coisas. Todas as coisas já estão consumadas diante de Deus. Para nós, estão acontecendo ainda, mas ele já viu o desfile por completo. Ok? Portanto, todos esses selos já foram abertos. Isso tudo já aconteceu diante de Deus. Ele sabe do início ao fim, todas as coisas. Mas para nós estamos vivendo a realidade, nós estamos vivendo o momento em que essas coisas estão acontecendo. O próximo acontecimento nesse desfile, que Deus já viu todo, é o sexto selo. Já foi aberto.
ele já viu, de cima ele já viu tudo. Mas para nós, estamos próximos agora diante do nosso palanque, da nossa vida, aqui na Terra, nós temos então a visão dos acontecimentos relacionados ao sexto selo. O sexto selo, João disse, quando vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e veio o grande terremoto. O sol tornou-se escuro, a terra, a lua, tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu, os meteoros começaram a cair sobre a terra e a terra ficou abalada. Irmãos, quando abrir, já foi aberto, mas quando iniciar o tempo do juízo de Deus aqui na terra, irmãos, aí é juízo de verdade. Hoje tem tribulações, mas ainda é tempo da graça. Ainda a porta da graça, da salvação, do amor de Deus está aberta, mas essa porta vai se fechar. E quando essa porta se fechar, não é mais agora o tempo da graça. Agora é o tempo do juízo de Deus. E Deus vai julgar e estabelecer juízo sobre toda a terra, sobre toda a maldade. Deus vai dar um reset na terra. Assim como deu um reset na terra, quando lançou Lúcifer sobre a terra e acabou com a vida na terra. Tanto é que você já ouviu a respeito de dinossauro e são encontrados ossos de dinossauro. E você diz o seguinte, tá, mas quando? Eles falam, mas quanto tempo aconteceu isso? Aí eles dizem milhares e milhares de anos. Pois é, mas a Bíblia não descreve dinossauro, você viu? Pois é, eles existiram antes dessa criação. Deus deu um reset na Terra, por isso que se extinguiu a vida aqui na Terra. Aí Deus criou o Éden e iniciou uma recriação. Assim também Deus vai dar um reset na Terra. Pelo pecado da humanidade, Deus vai dar um reset na Terra. Ele deu um reset na Terra pelo pecado de Lúcifer. E a Terra foi resetada. Agora, pelo pecado de Adão, que corrompeu toda a terra, também vai ter um reset. Mas após isso, não tem mais reset, não. Após isso, agora, Cristo, ele mesmo, veio para redimir a humanidade. Pois bem, essa terra será julgada. Na abertura do sexto selo, é o juízo de Deus sobre a terra. Terremoto, meteoro caindo. Imagina, irmão, cai um terremoto. Imagina, deu uma enchente aqui, só deu uma enchente. Virou um caos, Imagina um terremoto caindo no mar. Imagina um terremoto caindo no mar. Olha só. A NASA fez um experimento. Fez um experimento proporcional. E estimou que se um meteoro caísse no mar, e pela proporção, levantaria ondas de até centenas de metros de altura. Imagina ondas provocadas de centenas de metros de altura. Lembra quando, às vezes no litoral, a ressaca do mar, por conta das ondas, às vezes chegam até as dunas e vai desmoronando as dunas. Ondas, lembra, teve o tsunami, né? Teve tsunami, foi o tsunami, né? Que invadiu a costa leste dos Estados Unidos. Foi isso, né? Agora eu não estou lembrado do nome exato do acontecimento. Se alguém lembrar aí, me avisa. A água invadiu e destruiu casas, destruiu prédios, devastou. Assim como foi aqui agora. Aqui não foi por conta de onda, mas foi por conta de enchente, né? Transbordo. Devastação total. Mas o Katrina foi o furacão, né, Luciano? Eu acho que foi o... que também provocou.
2006 foram 260 mil mortos. Olha aí, tá percebendo? Imagina agora, caindo do céu, meteoros sobre as águas, levantando ondas e o mar invadindo as cidades, ok? Assim como foi aqui, devastando. Não bastasse isso, o sol se torna em treva e a lua se torna em sangue. É o caos na Terra. Até o sexto selo, todos os acontecimentos, eles são acontecimentos que eles ainda podem ter explicações naturais, ok? Porque, não, tem morte na Terra, nas nações, porque a humanidade ainda não consegue ter uma maturidade política, viver em comunidade e tudo mais. Não tem explicação natural, até o sexto selo. Mas a partir do sexto selo, não tem mais explicação natural. São acontecimentos sobrenaturais. É o juízo de Deus sobre a Terra. Pastor, e aí nós vamos estar aqui? Não, vamos lá. Sexto selo, a abertura do sexto selo é o julgamento, o juízo de Deus sobre a Terra. Só que a Bíblia fala, eu só vou dar uma pincelada aqui para você, porque senão eu preciso entrar muito a fundo aqui, irmãos. E aí nós vamos gastar alguns dias aqui. Mas vamos lá, vou dar uma pincelada para você. O povo de Deus na Terra são os judeus. A palavra de Deus diz que os judeus haverão um número de 144 mil judeus selados. 144 mil judeus selados. Um pouquinho mais na frente a gente já vai ler aqui. Só quero contextualizar para você. Esse número, tsunami que causou o maior tragédia até hoje, o pastor, foi na ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004. Talvez seja isso. Grato. Sumatra, na Indonésia, 2004. Tsunami. Obrigado, Larissa. A Bíblia diz que 144 mil selados. Esse número pode ser literal, 144 mil judeus serão selados. Ou pode ser também, pode ser um número literal, então, ou pode ser um número simbólico. Porque o número da completude de algo é 12. Então, 12 vezes 12 é completamente completo, né? A completude é uma representação da totalidade de algo. Ok? 144. 12 vezes 12, 144. Então, pode representar a totalidade dos judeus na terra, que serão selados por ocasião do juízo de Deus sobre a terra. O que é isso? Bom, o selo, uma marca, a Bíblia diz que nós cristãos, os gentios, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Certo? Você tem uma marca sobre a sua vida. Você percebe que quando a gente estudou lá e leu a história do povo do Egito, quando o anjo da morte veio, a casa que continha a marca nos umbrais da porta, o anjo da morte não entrava naquela casa, lembre-se disso? Pois bem, aquela casa estava selada, protegida, segura, com o sangue de Cristo, certo? Os judeus selados, 144 mil selados, representa aqueles que não vão sofrer o juízo de Deus. O povo judeu, esse número, mais uma vez, pode ser literal, 144 mil, mas também pode ser simbólico. Todos os judeus que estiverem aqui na terra serão selados. É passível dessas duas interpretações, ou literal, ou simbólico. Correto? Pastor, e os cristãos que estiverem aqui na terra? Bom, o cristão, a palavra de Deus diz que foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que o juízo de Deus não vem sobre aquele que tem o selo. Na prática, isso que representa, pastor? Se o meteoro cair na terra e muita gente for morta, não serão cristãos. Porque os cristãos não recebem o juízo de Deus. Mas por que não recebe o juízo de Deus, pastor? Porque o juízo de Deus, para aqueles que creram, já veio sobre Cristo. Portanto, não faz sentido ser julgado duas vezes. Se você está em Cristo, Cristo Jesus já sofreu o juízo de Deus. Para que você hoje pudesse ser guardado. Amém?
No entanto, pastor, então quer dizer que os cristãos estarão aqui na Terra? Bom, muitos cristãos estarão. Mas você lembra que Jesus contou no Mateus 24 a parábola dos talentos, a parábola também das virgens, que as virgens tolas e as nécias. Ele falou também a respeito de duas pessoas no campo, que uma seria levada e outra deixada. Falou a respeito das virgens, que quando veio o noivo, 5 eram prudentes, estavam com azeite e puderam entrar para as bodas do cordeiro, e 5 eram tolas e ficaram do lado de fora. Você lembra disso? Pois bem, há aqueles que creem que todos os cristãos estarão aqui por ocasião do juízo de Deus sobre a terra. Mas quando a gente olha para as parábolas do reino, as parábolas de Jesus, o ensino de Jesus deixa claro que alguns serão levados e outros ficarão. Porque na parábola, por exemplo, das virgens, todos eram virgens, todos eram salvos, todos não eram crentes, todos tinham vestes brancas, todos. No entanto, nem todos tinham azeite. Isso aponta para a vida cheia do Espírito Santo. Lembra que ele disse para a igreja de Sardes que ele viria como um ladrão? Olha, se tu não te arrepender, eu virei sobre ti como um ladrão, e tu não saberás o dia nem a hora que virei sobre ti. Ninguém sabe quando o sexto selo, os acontecimentos do sexto selo acontecerem, começarem a acontecer. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não tem previsão para isso. A palavra está dizendo que vai acontecer. O que nós cremos? Aquilo que Jesus falou. Muitos cristãos que são cheios do Espírito Santo eles estão atentos à profecia. Têm paixão pelo Senhor. São apaixonados, estão atentos. Serão levados. Serão arrebatados. Então Jesus, a qualquer momento, olha isso, a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. Os sinais proféticos, irmãos, já aconteceram. Está muito próximo do arrebatamento da igreja, ou seja, as pessoas serão, que eu e você naturalmente ouvimos, por abduzidas, né? Por isso que vai fazer tanto sentido para a pessoa que está na Terra. Eles ficam aí, agora tem uma febre de ET, né? Todo mundo tem um ETzinho verde, os ímpios, tudo tem um ETzinho verde na frente da casa, claro. Mas por que isso? Toda a vida o homem está lá tentando discernir, vai para a Lua e tal, para ver se tem água em Marte. Por quê? O homem está dizendo o seguinte: existe vida fora da Terra. É isso que o homem está tentando provar ao longo dos tempos. Sim ou não? É isso. Está tentando provar que existe vida fora da Terra. Quando as pessoas forem arrebatadas aqui, os cristãos vencedores, fará muito sentido. Os ímpios vão dizer: nós falávamos que tinha ET, que ia abduzir os terráqueos. Aí vai fazer sentido. Claro. Nós ficávamos dizendo que tinha, tá vendo? Foram abduzidos. Porque sempre Satanás quer dar uma explicação natural para tirar a profecia da terra. Para deturpar, para enganar, para persuadir e distorcer a verdade profética do plano da redenção. Pois bem, muitas pessoas serão arrebatadas. Quem serão arrebatadas? As virgens prudentes, os crentes prudentes, cheios do Espírito Santo. É isso que Jesus falou. Tem que ter óleo, tem que ter Espírito Santo, tem que estar cheio de Deus, tem que estar sensível. E muitos serão deixados. Então tem cristão que será arrebatado e não vai passar pela grande tribulação. Ok? Mas tem aqueles que irão passar pela grande tribulação. Eles ficarão, é igual na escola, né? Fica em recuperação. Pastor, mas não são crentes? São virgens. São crentes? São santos? São. Mas não foram achados vencedores. Não foram achados cheios do Espírito Santo. Não foram achados atentos, discernindo. É aqueles que vivem uma vida, isso aí é igual no dia de Noé.
Não, mas não vai acontecer. Não, mas é mais para frente. Eles estão com uma vida, estão desapercebidos. Ele virá como ladrão. Então, muitos cristãos serão levados e não passarão pela grande tribulação. Pois bem, e aqueles que aqui ficarem, pastor? Eu sei que não, eu lembro disso, né? Eu ficava perguntando, eu sempre, as minhas dúvidas eram o seguinte: tá, quem não for para o céu vai para onde? Quem não for arrebatado vai ficar fazendo o quê? Por que a minha preocupação é essa? Porque eu estava acusado. Eu quero saber quem é que vai ficar. Entendeu? É porque quando a gente está acusado, que a gente não tem garantia das coisas, a gente quer saber o tamanho do dano que nós vamos sofrer. Tá? Eu quero falar para você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo, entregar o Evangelho, levar pessoas à conversão a Cristo Jesus, ser a tradução de quem Jesus é na terra. Por quê? Porque por ocasião da volta, quando ele vir como ladrão, ele vai pegar pedra preciosa. Ladrão busca joias preciosas. Ele não leva coisas sem valor. E você será encontrado alguém. Já vamos falar sobre isso, César. E você, ele vai buscar joias preciosas. Você será encontrado vencedor. Você será encontrado cheio do Espírito Santo. Não desatento, não distraído. Você será encontrado virgem prudente. Será arrebatado. Será levado aos céus. E aí, e aqui na terra, tem gente que vai ficar. Tem gente que vai ficar. Pois bem, aí faz sentido, tô abrindo parênteses aqui, aí faz sentido a preocupação de algumas pessoas. Por quê? A profecia diz que vai ter grande tribulação. Então, qual é o entendimento? Nós vamos nos preparar para a grande tribulação. E é isso que o irmão César acabou de falar. Então, irmão César, essa semana eu vi um vídeo de uma menina estocando alimento, ensinando a estocar. Eu nunca tinha visto, né? Sabia que tinha, mas nunca tinha visto pessoas assim. Realmente é uma crença. E as pessoas estocando com aquela fé daquela guria mesmo, ela vai ficar mesmo. Tem que mais que se organizar mesmo. Tá? Mas o que acontece? Irmãos, tem muitas pessoas, e aqui está o irmão César. Irmão César, posso detalhar um pouquinho? Posso? Ok. Tornou isso público. Mas o que acontece? O irmão César, por exemplo, tinha essa crença de que iriam ficar na grande tribulação, na abertura do sexto selo. Então, o irmão César é alguém que há alguns anos já se organizava, ok? Assim, naturalmente pensando, alguém que não tinha a revelação estava na frente de todo mundo. Estava fazendo o correto. Já está alguém antecipado, organizando a sua vida para um tempo de tribulação que virá. Né? Só que, ok, quando se tem revelação da palavra, vai ver que, na verdade, está escravo de uma crença com medo de ficar. Ok? O fato é, irmãos, que o irmão César, então, ele se organizava a sua vida. Ok? Então, já tinha se organizado comprando uma terra, uma fazenda, um sítio, enfim, lugar retirado. Já fazia estoque de alimentos para ficar anos, tá? Que daí não ia passar fome durante anos. Por quê? Porque a gente vai ler um pouquinho mais à frente, a toda a perseguição do anticristo. Vai ter perseguição para aqueles que ficarem aqui. Ok? Então ele diz, eu já sou um cristão, vou ser perseguido, o anticristo vai querer me pegar, não vou poder comprar, não vou poder comer, eu já vou me organizar para isso. Então eu já estava fazendo um bunker para ele. Ok? É isso. E são muitas pessoas que creem assim. Ok? Por quê? Porque alguns serão levados, arrebatados. É isso que nós estamos aguardando, irmão. Nós aguardamos o dia que ele virá como um ladrão. Quem é cheio do Espírito Santo tem obras de justiça. Está atento, está pregando o evangelho, é prudente, virgem, que tem na sua lamparina óleo. E olha a unção, poder do alto, glória de Deus. Serão levados. Quem não tem, será deixado. Os que ficarem
sofrerão a perseguição do anticristo. Será estabelecido um governo mundial. Está tudo se alinhando para isso. Irmãos, a pandemia foi um grande ensaio para o governo mundial. E você viu que pelo medo a coisa funciona rapidinho. Satanás governa pelo medo. Todo mundo estava com medo. Era vizinho denunciando vizinho porque não usava máscara, ou alguém denunciando o cara que lá no comércio porque abriu o comércio e para sobreviver ele tentou abrir o comércio para ganhar um dinheirinho, e aí alguém denunciou com medo que a infecção se alastre mais ainda. Pois bem, é assim que vai acontecer. O governo mundial será estabelecido. E quem não se submeter ao governo mundial será perseguido e denunciado, exatamente como foi na pandemia. Por exemplo, nós continuávamos a reunir durante a pandemia. Pessoas ouviram o barulho da nossa reunião e denunciaram, chamaram a polícia. Assim acontecerá na grande tribulação para aqueles que ficarão aqui. Pois bem, pastor, tá vendo? Foi um ensaio, a pandemia foi um ensaio mundial, tá muito próximo, e tá todo mundo desesperado por um governo mundial. Imagina, irmão, você vai viajar para os Estados Unidos, você precisa trocar o real para dólar. Você vai viajar para a Europa, você precisa trocar para euro. Você vai viajar para Israel, você precisa trocar por shekels. Você vai para a Argentina, você precisa trocar por pesos argentinos. Bom, não seria muito mais fácil se tivesse uma única moeda mundial? É isso que vai acontecer. Todo um alinhamento mundial. Então é uma mesma moeda mundial. Você pode ir daqui para a China e vai pagar com a mesma moeda. Ou seja, logicamente isso é muito mais fácil. Mas existe esse alinhamento mundial, o governo mundial, que o anticristo vai estabelecer o seu governo aqui na Terra. Pois bem, cristãos vencedores serão levados. Pastor, e aqueles que ficar serão perseguidos pelo anticristo se não aceitarem se submeterem ao seu governo. Ok. Mas o sexto selo é o juízo de Deus caindo sobre a terra. Sim, sim. Ou seja, um meteoro caindo, pessoas sendo mortas e o anticristo perseguindo. Tudo isso. Os cristãos, então, vão morrer? Não. Mas eles não vão sofrer perseguição do anticristo? Vão. Essa perseguição ninguém pode fugir do anticristo. Mas ele não sofrerá a morte. Cristãos que estiverem aqui e judeus que estiverem aqui não sofrerão a morte por catástrofes naturais. Um meteoro, por exemplo, caindo sobre a Terra. Por quê? Porque se o meteoro caindo sobre a Terra matar algum cristão ou algum judeu, seria novamente, um cristão, por exemplo, seria novamente o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus está vindo para todos aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo Jesus. Porque quem está debaixo do sangue de Cristo Jesus, quem creu em Cristo Jesus, o sacrifício, o juízo já veio sobre Cristo. Então não pode mais vir duas vezes sobre a mesma pessoa. Não tem mais. Uma vez que você está em Cristo, o juízo de Deus já veio sobre Cristo, e você, então, não tem mais como um cristão sofrer o juízo de Deus. Ok. Então, um cristão quer dizer que ele estará aqui, aqueles que não forem arrebatados sofrerão perseguição, sim. Da perseguição do anticristo, ele não será salvo, não. Ele vai sofrer a perseguição do anticristo. Não tem como. Mas, do juízo de Deus sobre a terra, ele não vai morrer pelo juízo de Deus sobre a terra. Não, porque o juízo sobre a terra é sobre o ímpio. Entendido isso? Por isso que eles estão selados, estão garantidos, têm uma imunidade. Ninguém vai morrer, cristãos aqui na terra não vão morrer pelo juízo de Deus sobre a terra, porque o juízo de Deus sobre a terra já veio sobre Cristo. Por isso que estão selados com o Espírito Santo da promessa. Os judeus que estarão aqui, 144 mil, ou literal, ou simbólico, a totalidade dos judeus que estiverem aqui, também não sofrerão o juízo de Deus sobre a terra, mas sofrerão a perseguição do anticristo. Você percebe que são duas coisas diferentes? Pois bem, ótima profecia. Você está conseguindo acompanhar mais ou menos? Amém? Está perseguindo aí? Vai dar certo. Você está estudando.
Tem mais coisa aqui para nós abrirmos, mas eu tenho que avançar. Vamos lá. O sexto selo. Abertura do sexto selo. Ao arrebatamento da igreja. Muitos serão levados, outros ficarão. Quando a abertura do sexto selo inicia um tempo de 7 anos aqui na Terra. Quando abrir o sexto selo. Já foi aberto, já falei para você, mas quando isso acontecer aqui para nós, está muito próximo. Pastor, qual é o próximo acontecimento? O que está muito próximo de acontecer? A abertura do sexto selo para nós, o acontecimento aqui na Terra. O arrebatamento da igreja, cristãos cheios do Espírito Santo são levados, por quê? Porque eles não vão passar pela recuperação. Foram encontrados aprovados. Mas tem aqueles que vão pegar a recuperação. Vão ficar aqui 7 anos. Nesses 7 anos vai ter um governo mundial. 3 anos e meio de paz. Vai ter paz entre os judeus e os palestinos. Não vai ter guerra na Terra. Você viu agora o ensaio para a Terceira Guerra Mundial, né? Só essa guerra entre Israel e o Irã, algumas nações começaram ali a se posicionar. Então, é um ensaio. Sempre a gente está flertando aí com a Terceira Guerra Mundial, né? Pois bem. O anticristo vai estabelecer o seu governo. 3 anos e meio vai ter paz. Os judeus vão poder construir o templo de novo. Lá em Israel, o templo vai ser erguido. E os judeus vão poder ter o templo. Bom, se os judeus voltarem para aquele lugar, tem paz. Eles estão em paz. Pois bem, no final de 3 anos e meio, o anticristo vai profanar o templo. Vai fazer... O anticristo é uma figura política. Vai estabelecer o governo mundial. Essa figura é a própria personificação de Satanás. É uma pessoa que é a própria personificação de Satanás. Durante 3 anos e meio terá paz. No final de 3 anos e meio, ele vai no templo, vai profanar o templo. A palavra de Deus diz que ele vai fazer um sacrifício no templo. Esse sacrifício é abominável. Quando os judeus virem que o anticristo está fazendo um sacrifício no templo, isso é uma profanação, eles então recuam e vão dizer, esse não é o Cristo, esse é o anticristo. Eles não vão se submeter ao governo mundial. Por conta disso, serão perseguidos. Uma pessoa que não se submeter ao governo mundial, ela não pode comprar. Ela não pode... Ela vai ser perseguida. Ela não pode estabelecer relações. Hoje, quer ver o teste? Onde você vai hoje, as pessoas já pedem assim, você quer colocar seu CPF na nota? Sim ou não? Sim. E tem alguns lugares que é obrigatório colocar CPF, sim ou não? Sim. Você acha que tem como você comprar depois sem CPF? Não tem como. Aonde você compra, já que é só com CPF, aonde você comprar, o governo sabe. Irmãos, você tá com um aparelho celular na mão aí. Todo mundo sabe onde você tá. Você tá falando aí, esse celular aí, de vez em quando ele diz assim, não entendi. Pode repetir? Não é? Por quê? Porque existe essa inteligência artificial no seu smartphone. Tá ouvindo o tempo inteiro. É por isso que agora parece que o negócio é meio... eu acho que o Espírito Santo tá trazendo... Eu acabei de falar que eu precisava de um forno micro-ondas. Quando eu abri a tela... Quando eu abri sei lá o que, o YouTube, o Instagram, sei lá, um aplicativo, apareceu uma propaganda de um forno micro-ondas. Não foi o Espírito Santo, não. Pode ser, tá? Pode ser. Mas é esse seu celular aí, que ouve isso. O Gov também tem essas informações. Tudo que você faz hoje, as pesquisas que você faz, tudo isso é registrado. Aonde você vai, é o GPS. Tanto é que se você perder o seu celular, você entra lá no link e aí vai rastrear as últimas atividades que você fez. E você acha que você vai escapar. Às vezes, até de pensar, já aparece. É verdade, Breno. Se você pensar, o negócio já aparece ali para você. É impressionante. Por quê? Porque você já está sendo vigiado o tempo todo. Eu sei que quanto mais câmera, a gente acha que é mais segura a cidade. Alguém fugindo do anticristo, que não quer acertar a marca da besta, né? A besta é o anticristo, o governo mundial. Está sendo vigiado o tempo inteiro. Câmeras em todos os lugares. Na rua, hoje já tem câmeras na rua. Claro que hoje, tá vendo que todo mundo acha bom por conta do medo, né? A gente tá com medo, então quanto mais câmeras, melhores, né? Sim, porque o Satanás sempre impera pelo medo. Então, pelo medo, todo mundo se sujeita.
Pelo medo. Os carros novos, pastor, todos têm sistema de GPS integrado. Viu? Por isso que é a graça de Deus você ter o seu velhinho, que não tem esse GPS integrado aí, ó, que não acha você. Ok? Então você vai perceber que é inevitável a perseguição do anticristo. O anticristo, ele vai profanar o templo, depois de 3 anos e meio. E agora vai estabelecer a marca do seu governo. É chamado a marca da besta. É a marca do governo anticristo. Pois bem, como eu falei aqui para você, a pessoa que não se sujeitar a esse estilo de governo não pode comprar, não pode viajar, não pode abastecer o seu carro, não pode. Então as pessoas serão perseguidas e serão denunciadas, assim como foi na pandemia. Ok? Porque vai ser uma afronta para as outras pessoas. Ok. Pastor, eu ficava imaginando o seguinte. Tá, mas olha só. Imagina que eu fiquei. Tava pensando essas coisas. Crente acusado, eu vinha ainda cheio da lei, imaginava que ia ficar. Eu ficava pensando o seguinte, mas se eu ficar? E aí, a Bíblia diz que é uma marca da besta, é uma marca ou no dorso da mão, ou na testa. Mas imagina se eu tô lá e eu não quero a marca da besta, não vou aceitar. Mas alguém vem com carimbo e dá um carimbaço na minha testa. E agora eu sou da besta. Eu ficava pensando nessas coisas. Ô, você é muita graça de Deus, você ter nascido já num contexto, num ambiente que tem revelação da graça de Deus. É muito. Irmão, você não carrega um tanto de trauma. Glória a Deus por isso. Você é agraciado, viu? Você é muito agraciado. Você que batizou há pouco, ou vai batizar agora, que você está em paz, você sabe que você é amado por Deus, tudo isso. Mas nós carregamos uns trauminha. E nós pensava que eu ficava pensando, e se alguém vem dar um carimbaço na minha testa? Dar um carimbaço na minha mão e eu não quero a marca? Daí deu, daí fritou. Daí eu não tenho mais chance. Aí você precisa entender algo. Aceitar a marca do anticristo, a marca do seu governo, a marca do anticristo, ele vai se autoproclamar Deus. Porque é o próprio Satanás. Ele vai ter poderes na terra. Ele vai se proclamar um Deus. Vai erigir uma estátua e vai colocar lá no templo. Lá em Israel, lá onde está hoje, os judeus estão orando até hoje para reconstruir o templo, certo? Quem aceitar o governo anticristo não é somente aceitar uma questão política, um governo político. É um ato de fé, porque muitos acreditarão que ele é um Deus. Então, assim como você precisa aceitar Jesus e reconhecer como seu Salvador, muitos precisarão reconhecer o anticristo como um Deus. Você percebe? Então, não é somente um ato prático, um ato, um carimbo, uma marca na mão, uma marca na testa, um chip que seja. Não é somente algo físico, exterior. É um ato de fé. Então, muitos se sujeitarão com um ato de fé, porque reconhecerão o anticristo como um Deus. Mas imagine, irmão, cristão, tá? Que ouviu isso, que sabe da verdade, mas sempre viveu uma vida mais ou menos, não é cheio do Espírito Santo, o coração dele está em outra coisa, ele não está edificando a casa de Deus, ele vive uma vida para si, a pessoa ela vive uma vida para ela não é uma virgem prudente, é virgem, é santa, é salva, não vai para o inferno, mas talvez também não será arrebatada. Aí vai ficar. Aí você imagina essa pessoa sabendo dessas coisas. Quando aparecer o anticristo isso, a pessoa dizer, eu não vou aceitar. Por conta de não aceitar, vai ter que fugir. Viver se escondendo. Por isso que eu mencionei aqui que tem aqueles que creem, assim como o irmão César cria, que estavam se preparando para se esconder diante dessa perseguição. Ok? Ok. Pastor, como essas pessoas vão sobreviver? Bom, terão muitos ímpios que vão acolher cristãos e vão dar de comer e vão proteger da perseguição do anticristo. Vai ter muita gente fazendo assim, ok? Depois essas pessoas também serão recompensadas, mas daí um pouco mais à frente, ok? Entendido esse contexto,
O que precisava ficar claro aqui para nós? Que até o sexto selo, os acontecimentos, eles têm uma explicação natural. A partir do sexto selo, é sobrenatural. É o juízo de Deus que começa sobre a terra. Os cristãos vencedores serão arrebatados. Alguns outros cristãos ficarão aqui e sofrerão a perseguição do anticristo. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Nesses demais 3 anos e meio, tem vários outros acontecimentos que nós vamos descrever na continuação da leitura. Ok? Ok? Entendido isso? O sexto acontecimento é o juízo de Deus sobre a terra. Porque o juízo de Deus sobre a terra não vem sobre crente. Alguns não estarão mais aqui, porque são vencedores. São virgens prudentes, virgens sábias, cheios do Espírito Santo. Ele vem como um ladrão e pega as coisas preciosas e leva. Tem gente que ficará aqui, cristão. Esses sofrerão. Mas por que vão ter que sofrer? Porque é a recuperação. Irmãos, lembra que da prova de recuperação, normalmente a prova de recuperação era mais difícil do que as outras. Né? Ou seja, hoje você pode viver uma vida com Cristo e não tem perseguição. Né? Tem essa perseguição, ok? Às vezes dos parentes que falam mal, às vezes do patrão, às vezes do esposo, da esposa e tal. Mas ainda é levinho. Mas a perseguição do anticristo é morte. Serão quem for achado pelo anticristo vai ou ser preso ou morrer. Será morto. Então será mártir também. E se alguém morrer como mártir, ele está garantido no reino. Lembra-se disso? Mas isso não é romântico. A pessoa será perseguida. Pois bem, 3 anos e meio de grande tribulação. E no final desses 3 anos e meio, ou seja, desses 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, de tribulação e de perseguição do anticristo, Jesus vai voltar. Ok? É isso que a gente vai ver. Pois bem, abrirei o sexto selo, e eu finalizo aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas das montanhas e disseram: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do cordeiro. Irmão, aí aquela cena que você via dos filmes do Apocalipse, aquilo ali está muito próximo daquilo ali mesmo. Aquilo ali é a abertura do sexto selo. Muitos dirão: caiam sobre nós e esconda-nos da ira de Deus. Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem mesmo no mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Lembra que vento aponta para o Espírito? Então são 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 espíritos, para que nenhum espírito incidisse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Olha só, eu disse para você que os selados, os judeus, ele vai falar agora dos judeus. Selados, que pode ser literal, pode ser simbólico, lembra disso? João está tendo a visão e ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra que impedem os 4 ventos. Ventos apontam para o Espírito. Os 4 espíritos que estavam para ser liberados para destruir a terra. Ou seja, antes de acontecer esse juízo todo sobre a terra, esse caos sobre a terra, os judeus serão selados. Por isso que ele fala aqui: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte
os servos do nosso Deus. 4. Então, ouvi o número dos que foram selados. João está descrevendo isso. E era 144.000. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram 12.000. De Ruben, 12. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. A tribo de Levi, 12.000. Tribo de José, 12.000. Tribo de Benjamim, 12.000. Tribo de Zebulon, 12.000. Tribo de Zacar, 12.000. Tribo de Levi, 12.000. Amém? Ou seja, não sei se eu não repeti algum aqui, se eu não me perdi. Enfim, mas são 12 tribos e 12.000 de cada tribo dos judeus. Ok? Mais uma vez, pode ser literal ou pode ser simbólico. A totalidade, 12 vezes 12, 144.000. 12 é a totalidade de algo. 12 vezes a totalidade de alguma coisa. Totalidade da totalidade. Pode ser, então, todos os judeus que estiverem aqui. Ok? Ou pode ser 144.000 literais. Pois bem, os judeus selados. Aí eu falei para você que os cristãos já foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Aqueles que ficarem aqui não sofrerão o juízo de Deus que virá sobre a terra, mas sofrerão a perseguição do anticristo. Entendido isso? Pois bem. 7:9. Depois destas coisas, João disse, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E tem milhares e milhares que virão da grande tribulação. Ok? Milhares e milhares que passarão pela grande tribulação. Muitos cristãos passarão pela grande tribulação. E no final, uma vez que reprovaram na primeira vinda, ele virá como ladrão. Muitos não vão subir, milhares e milhares, mas serão perseguidos, então ficarão e serão perseguidos por anticristo. E no final, João viu uma multidão de salvos. E ele pergunta, de onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. E agora, o Senhor enxugará toda lágrima. Lindo isso, né? Jamais terão fome, nunca mais terão sede. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, eles receberão a habitação eterna. Pois bem, 6º selo, capítulo 7, os judeus selados, e você viu agora, muitos serão encontrados vencedores quando passarem pela grande tribulação. Amém? Capítulo 8, o 7º selo. Somos os vencedores que iremos reinar. Aleluia. Aleluia, Angélica. Capítulo 8, nós veremos então a partir de amanhã. Ok? E aí, é a abertura
do sétimo selo. É o último selo. Quantos selos são no livro? 7. 5 selos já foram abertos, nós já presenciamos. O sexto selo ainda acontecerá. Está muito próximo de Jesus arrebatar a sua igreja. Irmão, viva com paixão. Você está aqui fazendo um devocional porque você tem fome e sede de justiça. Porque você tem fome e sede da sua palavra. Porque vocês querem ser encontrado um cristão maduro, um cristão amadurecido. Você está aqui comendo do pão vivo que desceu do céu. Você está bebendo da água viva, a fonte de água viva. Você está bebendo do Espírito Santo. Isso é se encher. Isso é se encher do Espírito Santo. Ouvir a palavra, mergulhar na presença, comer do corpo de Cristo, beber do seu sangue, comungar, pregar o evangelho, traduzir quem Jesus é, acolher, ser igreja, amar o próximo, orar pelos inimigos, sofrer a perseguição, andar a segunda milha. É isso. É alguém que vive o evangelho, não somente tem nome de quem vive, mas ele tem a realidade de quem vive. Amém? Ele tem fruto de quem vive. É dessa forma que você está vivendo. Dessa forma. Lembra a igreja de Filadélfia? Tem pouca força, mas não guarda a palavra da minha perseverança e não negaste o meu nome. Você que centralizou, você vive uma vida cristocêntrica. É Cristo. Você não é somente do Jesus do benefício, mas é da entrega, da renúncia do Cristo. Pois bem, você será encontrado vencedor. Apaixonados por Cristo, César. Aleluia. Glória a Deus. Somos igreja, corpo de Cristo. Aleluia. Lindo. A forma que Deus tem nos dado revelação e temos vivido. Você é bem-aventurado. Fala para você. Você é bem-aventurado, meu irmão. Eu e você somos bem-aventurados. O Senhor foi gracioso conosco de ter revelação da sua palavra, de não vivermos debaixo de acusação. Ele está voltando. Jesus está voltando. Ele primeiro vai arrebatar a sua igreja. E eu e você guardemos a palavra da perseverança. Guarde o seu coração cheio do Espírito Santo, uma vida entregue, de renúncias. Guarde isso, guarde um coração fervoroso, apaixonado pela presença dele, porque eu e você seremos arrebatados. Depois de 7 anos, aí sim, ele virá. A primeira, quando arrebatar a sua igreja, ninguém verá. É um arrebatamento, é num piscar de olhos. Ninguém verá. Mas na segunda vinda, quando ele vier, depois dos 7 anos, em glória, ele vem sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Aí a palavra de Deus diz: todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele estará ali no céu, sobre Jerusalém, e descerá, vingará o inimigo, o anticristo será morto, os exércitos das nações do anticristo serão mortos, e ele então estabelecerá um reino de justiça e paz durante 1000 anos aqui na terra. E depois desses 1000 anos, novos céus e uma nova terra. Aleluia. Esse é o plano da redenção. Amém? Vive os seus dias como você tem vivido. Guarde a palavra da perseverança. Persevere. Não abra mão. Não desista. Não viva levianamente, superficialmente. Não seja encontrado eu e você. Sejamos encontrados uma noiva apaixonada. E quando o noivo vir, num piscar de olhos, como um ladrão, sejamos encontrados noivas apaixonadas e vencedores. Amém? Prudentes, cheios do óleo do Espírito Santo. Jesus, somos gratos pela tua palavra. E aguardamos a tua vinda. Como diz aquele hino da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Ah, Jesus, nós aguardamos esse dia em que o Senhor secará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Estabelecerá aqui na terra um reino de justiça e paz. Vingará a maldade da terra. E viveremos com o Senhor para sempre.
Guarda o nosso coração, Jesus. Livra-nos da distração. Não queremos ficar aqui na grande tribulação. Queremos subir com o Senhor no arrebatamento. Queremos subir, ser levados como pedras preciosas que são roubadas por um ladrão. Nós queremos ser levados juntos com o Senhor. Guarda o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de toda distração do mundo. Livra-nos, ó Deus, de vivermos uma vida relapsa, indiferente. Também, ó Deus, quero declarar que nós estamos aperfeiçoados no amor, no nosso coração não tem medo dos tempos do fim. Nós temos uma esperança. Nós não temos medo do tempo do fim, nós temos esperança, porque nós já fomos salvos. Nós não estamos falando mais de inferno. Do inferno nós já fomos livrados, fomos salvos da ira do Senhor. Mas agora, Deus, nós queremos o reino. Queremos reinar com o Senhor. Guarda o nosso coração. Guarda os nossos dias. Queremos ser achados vencedores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Viva a liberdade de Cristo Jesus. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Você está salvo. Para o inferno, nunca mais. Para o inferno, nunca mais. Essa não é mais a sua pegada. Isso que tem que se preocupar é o ímpio que não recebeu Jesus ainda. Mas quem recebeu Cristo, aí a nossa pegada é outra. Não é mais sobre o inferno. Esquece o inferno. Isso aí nós já fomos livrados. Mas agora, nós estamos tendo obras. Porque o reino é por obras. Amém? O céu é pela graça mediante a fé. Mas o reino é aquilo que você faz com a sua fé. E com essa graça que te alcançou. Portanto, Jesus disse: bem-aventurados os que são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Entende? Então, o estilo de vida que você carrega, muitas vezes tem perseguição, você prega o evangelho, você alcança o faminto, o sedento, você acolhe o pobre, você prega o evangelho, você abre a sua casa, você recebe pessoas, você destina os seus dias em favor de gerar outros para a glória de Deus, você edifica a igreja, você cuida do corpo de Cristo, você cuida das pessoas, você investe, tudo isso está sendo contado diante do Senhor. E quando ele buscar, ele vai buscar os cristãos vencedores. Aqueles que têm obras, aqueles que vão receber agora uma recompensa, um galardão por aquilo que fizeram com a graça que lhes alcançou. Eu e você seremos encontrados virgens prudentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e nós iremos reinar com ele. Estamos vivendo nossos dias para isso agora. Não estamos mais com medo do inferno. Cada dia mais apaixonado por essa vida que Cristo me deu, e as pessoas que ele me deu. Aleluia, Gélio. Que alegria. A nossa vida é sobre isso. Amém. Amamos uns aos outros. Amém. Pastor, se alguém morre hoje, essas coisas não acontecerão ainda. Não. E se alguém morre hoje, para onde ele vai? Só morreu hoje. É cristão? Sim. Creu em Cristo Jesus? Está salvo. Para o inferno não vai. Vai para onde? Vai para o paraíso. Vai para o seio de Abraão. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? A pessoa então já está no lugar de descanso. Pastor, ali já é o reino dos céus? Não. Ali o céu é a sala de espera do reino. E o inferno, a sala de espera do lago de fogo e enxofre. Tanto o céu como o inferno, eu sei que a gente ouviu durante muito tempo, só tinha duas coisas, céu e inferno. Não. O céu é o paraíso, seio de Abraão, a Bíblia diz. É um lugar em que Jesus está com todos aqueles que já professaram a fé em Cristo Jesus, os salvos. Por exemplo, a minha avózinha faleceu antes de ontem, né? Ela já está com Jesus. Ela já está com Jesus nesse exato momento. Mas ainda, todos que estão lá estão esperando o julgamento das obras, que se chama Tribunal de Cristo. Então, quando o sexto selo e o sétimo selo forem abertos, já foi aberto isso, mas quando acontecer aqui na Terra, e aí Jesus voltar para estabelecer o seu reino, aí vai ter um julgamento, que é o julgamento Tribunal de Cristo. E aí cada um será recompensado pelas suas obras.
Então, por enquanto, está todo mundo no céu, na sala de espera, até o dia do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, todos serão julgados pelo que fizeram durante a vida que viveram na Terra. Certo? E aí, cada cristão teve obras, uns mais, outros menos. Pois bem, cada um receberá conforme as suas obras. Tem aqueles que viveram displicentemente. Eles não vão para o inferno, mas poderão ficar fora do reino. Por quê? Porque usaram a sua vida, foram salvos, salvo da morte, salvo do inferno. Para o inferno não vão mais, mas pode que fique de fora do reino. Porque negligenciaram a oportunidade que tiveram de servir o Senhor, de alcançar, assim, e com esse amor que os alcançou, alcançar também o outro, seja um vizinho, seja um parente, não pregou o evangelho, não investiu no corpo de Cristo, não cuidou de pessoas, viveu a sua vida somente para si. Não cumpriu o chamado. Foi alcançado pela graça, mas não cumpriu o chamado. Vai ficar de fora do reino. Lembra da parábola dos talentos? Alguns ficarão de fora, trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagina o reino, uma grande festa. Imagina pessoas impedidas de entrar na festa. Eles ficam lá fora olhando pela janela. Haverá choro e ranger de dentes. Porque tiveram a oportunidade, mas não quiseram comprar o ingresso. Você percebe? Esses ficaram de fora. Mas estamos falando de reino, estamos falando de inferno. Pois bem, uma pessoa que morreu agora está no céu. Ela creu em Cristo Jesus, está no céu. Está no seio de Abraão. Exato momento. Esperando o dia do julgamento das suas obras, em que todos os cristãos da face da terra, de todas as eras, todas as épocas, serão julgados. Pastor, e o ímpio? A pessoa morreu, mas é ímpia. Já está no inferno, lugar de tormento, esperando o dia do trono branco, em que todos os ímpios serão julgados. E assim como os crentes têm obras, o ímpio também tem. E eles receberão cada um segundo as suas obras também. Tem obra de justiça e obra de maldade. Pois bem, eles receberão também a punição pelos seus erros. Ok? Isso se dará no trono branco. Julgamento de crente se chama tribunal de Cristo. Julgamento de ímpio se chama trono branco. Amém? Então saiba que alguém que morreu agora e creu que Jesus está e confessou Cristo no seu coração, confessou com a boca e creu no coração, está salvo no céu. Alguém que não creu já está no lugar de tormento, no inferno. Todos os dois estão aguardando um julgamento das suas obras, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? E aí estamos no tempo da oportunidade de pregar o evangelho. E essa graça que nos alcançou, não a tornarmos vã, mas sermos úteis para cuidar dos filhos de Deus e edificar a sua igreja aqui na terra. Graça e paz, uma boa tarde, bom domingo para você. Lembrando que eu e você estamos edificando a igreja e pregando o evangelho. E essa semana, fruto desse semestre, nós, como igreja, estamos saqueando o inferno e povoando o céu. Nós celebraremos os novos nascidos em Cristo Jesus. Quarta-feira, nós estamos grávidos e quarta-feira está marcado o parto. Amém? Muitos só testemunharão, publicarão a sua fé em Cristo Jesus. Grato a você, você tem gerado, você faz parte da igreja, né? Você tem cuidado de pessoas, você tem acompanhado. Pois bem, você receberá um galardão por cuidar dos filhos de Deus. Amém? Então, quarta-feira, grande batismo, ok? Vamos fazer a festa. Os irmãos já estão se preparando, os GCs já estão se organizando, fazendo cursos, pregando o evangelho, alinhando as coisas. Amém? Você é bem-aventurado por isso. Vai ter recompensa e galardão. Amém? Uma boa tarde mais uma vez. Um bom domingo maravilhoso, um solzinho maravilhoso aí. Desfrute com a sua família. Amém? E com seus irmãos. Paz, queridos.